os Jogos Olímpicos começaram. Eu tive o privilégio de estar lá na cerimônia de abertura, que foi bem bacana. Eu estou feliz porque vocês estão aqui hoje à noite. Eu não sabia como seria o trânsito, mas graças a Deus, em geral tá ok. Dá para andar na cidade. Mas sexta-feira à noite, eu e o Luciano, a gente estava lá na abertura, né? E foi realmente incrível ver pessoas de mais que 200 nações conosco, 206 ou 207 nações. Foi fantástico ver. E realmente a minha oração é que o Evangelho se espalhe para todas essas nações através de vários ministérios, igrejas locais, fazendo evangelismo. A gente viu várias pessoas fazendo evangelismo um pouco fora da área lá, de Maracanã. E realmente a minha oração é que realmente Deus faz alguma coisa aqui, porque tem muitos atletas que são crentes, são cristãos, e eles querem também comunicar as boas novas do Evangelho. Esta noite nós estamos continuando a nossa série no livro de João, intitulada Eu Sou. Nós estamos olhando para as 7 retificações Eu Sou de Jesus sobre si mesmo. E estas retificações são encontradas somente no livro de João, como a gente tem falado. Você não vai encontrar isso necessariamente em os outros livros dos Evangelhos, inclusive Mateus, Marcos e Lucas. E elas, na verdade, nos dão uma perspectiva única de quem é Jesus. Então, eu quero te lembrar das 7 afirmações de Jesus. Primeiro aqui, que Ele é pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira, e a ressurreição e a vida. Então vamos dizer isso juntos, mais uma vez. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, e eu sou. Na semana passada a gente deu uma olhada na afirmação de Jesus que Ele é a luz do mundo. A gente falou sobre como a luz revela tudo, né? Bastante. Especialmente nossos pecados e como muitas vezes Jesus nos chama a caminhar por sofrimento como parte do arrependimento. Hoje a gente vai ver a afirmação de Jesus que Ele é a porta. Agora, quando eu descobri porta, né? Essa palavra, eu já tenho sotaque bem às vezes puxado, às vezes sim, às vezes não, eu gostaria de pensar pelo menos. Alguns de vocês, sempre puxado, não vou falar a verdade, né? Mas a porta, mas o que vocês falam aqui no Rio de Janeiro? Porta. É diferente, paulista é conhecido falando porta de algum jeito. Então pensei, meu Deus, eu tenho que falar porta 20 vezes nesta passagem. Eu não sei se eu vou falar certamente a forma certa, mas de qualquer forma. Ele é a porta. Very good. Porta. Então vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 10. João 10. E vamos ficar em pé mais uma vez, enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus juntos. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estes o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram.
Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. A palavra de Deus hoje à noite. Amém? Vocês podem sentar. Antes de falar da identificação de Jesus hoje à noite, que Ele é a porta, é importante que entendamos o contexto desta passagem. No capítulo 10 de João, Jesus, na verdade, ele tem duas identificações aqui de eu sou. Em primeiro lugar, ele fala que ele é a porta. E também, em segundo lugar, ele fala que ele é o bom pastor. E essas duas imagens são tecidas em conjunto nesse capítulo, porque ambas referem-se a Jesus. E só vão fazer sentido se vocês entenderam as duas juntas. Quem são as personagens, então, dessa história? Então, Jesus é tanto a porta quanto o bom pastor. Os líderes religiosos e os falsos mestres foram os pastores falsos. Jesus estava falando com os fariseus, inclusive, sobre essa ideia. As ovelhas eram os judeus e os gentios que eram verdadeiros crentes. Então, nesse contexto, Jesus está tratando daqueles que Deus tinha chamado para serem pastores sobre o seu rebanho, o clero de sua época, os fariseus. No capítulo 9, o capítulo anterior, esse clero tinha acabado de fazer o quê? De expulsar um homem curado para fora da sinagoga, e Jesus estava frustrado com essa situação. Jesus não estava feliz. Ele chamou esses fariseus ladrões, assaltantes, como nós vemos aqui em versículo 1. E ele começa a sua ilustração com a realidade do negócio das ovelhas do seu tempo. No passado em Israel, vou tentar explicar isso. As ovelhas eram cuidadas de uma forma diferente do que as fazendas grandes hoje em dia. Talvez você não tenha tanta experiência com essas fazendas grandes com as ovelhas, mas era diferente. Em tempos antigos, havia um grande curral, a palavra, né? Curral, central. E no final do dia, as pessoas traziam todos os seus pequenos rebanhos individuais para esse grande curral, onde havia também outros bandos, outros rebanhos. Eles pagavam um porteiro comum que ficava com os rebanhos durante toda a noite. Na parte de manhã, o porteiro ele abriu o portão para aqueles que eram os verdadeiros pastores de rebanhos específicos. E eles entravam pela porta e tinham todo o direito de fazer isso. As ovelhas eram deles, mas todas as ovelhas estavam juntos, de todos os rebanhos, mesmo misturadas. Mas quando o pastor começava a chamar, a ovelha imediatamente reconhecia sua voz e vinha a ele. Todo mundo está comigo? Na verdade, a Bíblia diz que o pastor ele estava tão envolvido na vida e na disciplina de uma forma íntima de cada ovelha, que ele a chamava pelo nome. E assim as ovelhas o seguiam para fora porque o conheciam. Da mesma maneira que Deus conhece cada um de nós, graças a Deus, a gente consegue conhecer a voz dele também. E ele nos chama pelo nome, que é incrível se você pensar. Antes da fundação do mundo, Deus sabia o seu nome. Ele sabia o meu nome, graças a Deus. E alguns de vocês talvez não conheçam a minha história. Mas eu realmente tenho alguma experiência também com ovelhas. Eu tenho. Eu nem falo muito sobre esse assunto, mas eu tenho. Eu cresci numa pequena fazenda no centro-oeste dos Estados Unidos. E meus pais nos deram ovelhas durante alguns anos, muitos anos na verdade, para nos ensinar responsabilidade. Por muitos anos eu descia no celeiro todos os dias para dar milho e feno para as ovelhas comerem. Alguns de vocês dizem, Jay fez isso? Fiz, ok? Fazia muito. Você não tem ideia. Não gostava, mas eu fazia. Bom,
Então, deixe-me explicar alguma coisa sobre ovelhas. São burras. Elas andam longe para encontrar algo para comer, mesmo que muitas vezes alguma coisa bem perto tem foragem para elas comerem. E elas vagam muitas vezes sem rumo. São tímidas e teimosas. Em seguida, podem se assustar com coisas mais ridículas. E em seguida, outras vezes, ficam paralisadas e nem conseguem mover. E elas são indefesos. Eu vi até pequenos gatinhos assustando elas até a morte. Né? Qualquer pequeno animal pode pegar uma ovelha. Elas são provavelmente os animais mais indefesos que existem. E eu tenho ouvido até filósofos que dizem que a existência de ovelhas é maior ou melhor evidência contra a teoria de evolução, porque não há como ovelhas deveria ter sido capazes de sobreviver ao longo dos anos. Elas precisam de muito cuidado, muito mesmo. Você tem que limpar elas, tem que dar comida todo dia, que eu fazia, e foi bem frio fazendo isso. Tem todo o processo de ter bebês, que, sei lá, e certas coisas que você tem que fazer com os machos também. Eu não gostava muito desse processo, não. Mas foi parte de estar fazendo essas coisas. Mas uma das coisas mais difíceis era fazer todas elas ficarem num lugar de uma só vez, né? Estarem juntas num lugar. Era algo que meu pai era o único qualificado para fazer. Nada contra a minha mãe, nem meu irmão, minha irmã, mas quando meu pai falava, rapidamente eles ficavam numa fila, né? Quando eu falava, eles não faziam nada, estavam indo em qualquer lugar, não prestando atenção a mim, né? Mas eu era pequenininho, né? 8 anos, 10 anos. Bom, isso era importante naqueles momentos em que precisávamos para encurralar as ovelhas, todos juntos, em um lugar só. Talvez pudéssemos alimentá-las, limpá-las. Tínhamos um grande portão que abria para elas entrarem. Essa porta é essencialmente o que Jesus está falando sobre quando ele diz que eu sou a porta. Agora vamos voltar para o texto aqui. Então Jesus passa a compartilhar exatamente como isso acontece em versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dela, ou dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqui está a coisa interessante. Jesus está falando e as pessoas não estão percebendo. Os fariseus, as pessoas que estavam ouvindo, não estavam percebendo. No versículo 6, se você lembra, eles não entenderam o que ele estava dizendo a eles. Eu não tenho certeza que eles não podiam entender, não queriam entender, eu não sei porquê, mas eles não entendiam, de qualquer forma. E Jesus, eu vou ficar um pouco mais claro aqui. Em versículo 7, falou o seguinte: diga a verdade. Enquanto Jesus está dizendo, digo a verdade, ele ainda está enfatizando cada vez mais. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que viram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E as coisas não têm mudado ao longo dos anos. Ainda Satanás tem esse papel em nossas vidas. E ele está ativamente fazendo isso em nosso mundo. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então Jesus está dizendo, talvez você ache que isso é a escola dominical 101, mas presta atenção. Jesus está dizendo,
Quem entra por mim será salvo. Mas o ladrão tem um outro interesse. Ele vai roubar, matar, destruir. Eu vim para um propósito completamente diferente. Eu vou redimir essa situação. Inclusive, eu vim para que você e você e você tenha vida. E tenha uma vida plena, de uma forma plenamente. Agora, quando eu estava trabalhando com as ovelhas, nós tínhamos um portão que servia como de uma porta. Mas, nos dias de Jesus, a porta era um pouco diferente, pelo que eu entendi, lendo os teólogos falando sobre isso, os comentários. Era mais uma abertura na parede. Não era uma porta física necessariamente, mas uma abertura na parede. E essa abertura permitia que as ovelhas entraram e saíram. Mas à noite, que foi um momento mais perigoso, o pastor realmente ficava, o porteiro, o pastor, ficava do outro lado da abertura e era a porta do curral. Nenhum animal sairia, nenhum inimigo entrasse sem o pastor saber. Pastor que tinha autoridade, privilégio, direito de entrar na porta. Ele tinha o privilégio de entrar e chamar suas ovelhas sempre que ele quiser. Então, o que essa porta significa para nós? O que significa quando Jesus fala que eu sou a porta? Eu acredito que nós temos pelo menos 4 implicações, de uma forma breve, que eu vou compartilhar hoje à noite. A porta significa separação. A porta significa salvação. A porta significa compaixão e também proteção. Então vamos para o primeiro aqui. A porta significa separação. Então, essa afirmação que Jesus está fazendo aqui é extraordinária se você pensar. Da mesma forma que ele estava dizendo, eu sou a luz do mundo, que é uma afirmação bem arrogante num aspecto, né? Mas Deus pode ser arrogante, porque Ele é Deus. Mesmo que Deus escolhe não se agir assim, Ele tem esse direito, porque Ele é Deus, né? Ou quando Ele fala, eu sou o pão da vida, que eu vou provar, eu vou providenciar, melhor dizer, providenciar tudo que você precisa. Deus tem o direito de dizer quem Ele é. Exatamente o que Ele está fazendo aqui. Então Ele está dizendo, eu sou a porta. Não há ninguém em toda a história humana que falou maneira que Jesus está falando aqui. Ele está fazendo uma afirmação absoluta por sua própria natureza. Cria separação. Cria separação. E é muito simples. Uma porta cria separação, cria divisão. Algumas pessoas estão fora, quando você tem uma porta, e algumas pessoas estão dentro. Isso não é complicado. Até a minha filha pode entender isso, né? Em João 7 nós lemos, assim as pessoas foram divididas por causa de Jesus. E aqui é a coisa complicada às vezes explicar, porque realmente tem que entender a narrativa do Evangelho. O mesmo Jesus que nos traz paz, que nos trouxe paz, é o mesmo Jesus que às vezes fala que Ele vai trazer divisão. Tem que entender que sim, é possível para Jesus trazer paz e também trazer divisão. Porque Ele falou aqui em Lucas capítulo 12, 51. Você acha que eu vim para trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas divisão. Por que isso é complicado? Porque às vezes nós gostamos de pensar que Jesus sempre é uma pessoa que vai promover a paz. Inclusive, Jesus é humilde. E sim, ele vai promover a paz. Mas não significa que naturalmente a paz vai sempre acontecer. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde a gente não vai sempre ter paz. Porque nós temos Satanás no nosso mundo. Por causa da caída, por causa do fato que... por causa do que aconteceu com Adão e Eva. E a gente, herdou isso, né? Herdou isso, né? Então, Jesus está dizendo, havia divisão em algumas famílias, porque alguns vão seguir Cristo, outros não.
E aqueles que seguem Jesus não pertencem ao mundo, nem vivem como o mundo. E isso fará com que as pessoas do mundo muitas vezes a odeiam, ou pelo menos não vão entender por que você está assim. Eles não vão entender você às vezes. No entanto, Jesus nos dá conforto em meio da perseguição. Ele falou o seguinte: se o mundo vos odeia, tenha em mente que ele me odiou primeiro. Porque se você pertencesse ao mundo, o mundo amaria você, ou ele amaria o que era seu, melhor dizer. Aqui está o ponto, presta atenção. A aprovação do mundo é talvez a medida mais imprecisa do cristianismo fiéis. O cristianismo fiel. A aprovação do mundo é talvez a medida mais imprecisa do cristianismo fiéis. Então, não se desespere se o mundo não entende você e a liberdade que você já experimentou em Cristo Jesus. Basta assumir, até presumir que isso vai acontecer. Alguns de vocês vão ser rejeitados pela família e amigos por causa de Jesus. E você pode contar isso como parte da glória que você vai experimentar, porque Cristo Jesus vai te dar conforto naquele momento, quando você está sofrendo, porque alguém da sua família não está entendendo por que você é como você é. Amém? Há muitas pessoas até aqui na nossa igreja que já experimentaram isso. Eu conheço uma jovem na nossa igreja que lutou contra isso com os pais dela. Seus pais preferem que ela fica atrás de meninos e festas e indo para essas coisas, em vez de ir para a igreja local, em vez de estar aqui no domingo. Sabe aquele sentimento que você tem que lutar para ir para a igreja? Cara, isso é doido, né? É difícil para nós acreditar, mas é assim que o mundo seduz até mesmo alguns pais a pensar. Por quê? Eles estão pensando apenas com os olhos naturais. E não que eles são os nossos inimigos, como a gente falou na semana passada, é como eles estão completamente na escuridão. Andando em escuridão completa. Eles não conseguem ver nada. Devemos orar por aqueles que nos perseguem, para que Deus revele a luz a eles de Jesus. Devemos orar. A Bíblia até diz isso, né? Ore pelas pessoas que vão te perseguir. E aqui está a boa notícia. As boas notícias aqui. Muitos verão por essa porta. Graças a Deus. Muitos verão conhecer Jesus. A porta que dá acesso, um acesso possível para todos. A gente veja isso em versículo 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, esse é o nosso segundo ponto aqui. A porta significa salvação. Significa salvação. Então, Jesus está dizendo que aqui em versículo 5, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos, ou de estranhos. O fato de que a porta significa a salvação é profundamente teológico. Aqui está por quê. Só nesse versículozinho aqui, nós temos a soberania divina, nós temos a graça irresistível, nós temos a eficaz chamado, todos nessa passagem. Então presta atenção, porque isso é importante. A gente está falando sobre o nosso futuro. O fato é que nós somos salvos. Então Jesus está nos dando a nossa teologia da nossa salvação aqui num prato. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor que já escolheu as minhas ovelhas. Ele as nomeou. Ele sabe quem elas são. Eu gosto da plena autoridade para vir para as nações do mundo e encontrar suas ovelhas. Ele as conhece. Ele as chama pelo nome. E a gente vai reconhecer Ele. A gente vai reconhecer a voz dEle. A gente vai seguir Ele.
E a gente não vai seguir um estranho. Talvez um pouco a gente pode até desviar, mas Deus sempre vai nos guardar no longo prazo. A gente não vai seguir um estranho, porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. Amém? Então, a porta significa salvação. Todos os que pertencem a Deus vão ouvir a sua voz, graças a Deus. A gente não vai ouvir as vozes dos falsos mestres. Nada pode quebrar a ligação entre as verdadeiras ovelhas e o pastor, e o bom pastor. Lembra-se o que a gente estudou 2 semanas atrás em João 6. Todo mundo fala todos. Todos os que o Pai me dá são meus. E ninguém, todo mundo fala ninguém, vem a mim se o Pai não o trouxer. Então isso significa que todos devem passar por Jesus por serem salvos, porque Ele é a porta da salvação. E maior ainda significa que nada, gente, ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Absolutamente ninguém, nada. Não há nenhum inimigo, nenhum pai, nenhuma pessoa na sua vida que possa te destruir no âmbito de eternidade se você tem um relacionamento genuíno com Cristo Jesus. Amém? Chama-se salvos. A gente pode então viajar como as ovelhas livremente. Ir para os lugares onde nós precisamos ir, uma vez que a porta significa salvação. A porta também significa compaixão. O bom pastor nos conhece pelo nome, graças a Deus. Nos tempos antigos, os pastores davam nome a todas as suas ovelhas. E a gente faz isso com os nossos animais de estimação também. Hoje a gente chama em inglês pets, né? Quem aqui tem um pet, um animal de estimação? Faz isso bem alto, ok? Ok, tem muita gente aqui, talvez 40% da igreja tem pets. Eu estou falando pets não para ser chato, mas é muito mais fácil dizer pet do que animal de estimação, ok? Me perdoe. Pergunta para você, com respeito do seu pet. Existe alguns de vocês que não tenham dado um nome para o seu pet? Todo um de vocês já deu um nome para o seu pet. Quem aqui nomeou o seu pet? Okay, todo mundo, muito bom. Sabe por quê? Porque é muito cruel não dar um nome para seu pet. Imagina, você está lá, aqui cachorro, vem cá. Ou aqui, gatinho, vem cá, gatinho. Ele está na sua casa todo dia, você está cuidando dele ou dela, está fazendo tudo, você está chamando ele ainda cão. Ou, aqui dog, vem aqui doggy, vem aqui. Não faz sentido, né? Porque tem um nome. Ele deve ter um nome. Se você não está nomeando o seu pet, não faz muito sentido. Você não é um bom dono. Se você está fazendo isso. Isso é muito cruel, muito impessoal. O pastor, ele sempre conhece as suas ovelhas. E isso ele sempre está examinando todos os dias. Ele passa tempo com elas. Ele conhecia cada detalhe delas, as marcas de nascença. E também, elas conheciam o pastor. De cima para baixo também. Tem relacionamento de intimidade. E ele estava preocupado com o seu bem-estar. O pastor compassivo. A porta nessa história significa compaixão. Os pastores também eram quase médicos num sentido, bem como uma guia. Se uma ovelha tivesse uma contusão, o pastor aplicaria medicação. Se alguma coisa estava faltando, o pastor certificava-se de ir atrás das ovelhas. E a gente tenta fazer isso na nossa igreja também. Se vocês não estão aqui por algumas semanas, alguém vai te ligar. Às vezes eu, às vezes uma outra pessoa na igreja, preocupado,
Por que você não está aqui? Oh, pastor, é bom falar com você, pastor. Eu estava viajando por 5 semanas. Oh, pastor, sabe, é difícil, é complicado. Palavra carioca, me desculpe. É complicado. É complicado mesmo, né? É complicado mesmo. Irmão, a gente está faltando você na igreja. Pode voltar qualquer domingo. A gente vai receber você. Braços abertos, amém? A gente tem que ser compassivo, como os pastores são compassivos. Cada ovelha era importante para Jesus. É por isso que ele ia atrás de e deixava às vezes o 99 se for necessário. Jesus sempre tinha tempo para um leproso impuro, um soldado romano, uma mulher samaritana, um fariseu perplexo, um ladrão até morrendo ao lado dele, enquanto ele estava sendo crucificado. Jesus sempre tinha tempo. A questão para nós é nós estamos tirando tempo para aqueles que nos rodeiam, que precisam de compaixão. Numa época em que a gente vive, onde nós temos mídia social, nós temos muito entretenimento, muita televisão, muitos filmes, muitas coisas, o trânsito aqui na cidade, algumas pessoas jogando Pokémon, né? Que eu acho meio doido aqui nessa cidade, usando seu celular, assim, em vários lugares na cidade, meu Deus. A gente tem que realmente criar tempo às pessoas. Jesus não quer que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Essa é a sua vontade revelada. Enquanto Deus decreta algumas coisas, e tem a vontade onde Ele decretou várias coisas, Deus também tem a vontade revelada que é que todos tenham uma vida eterna. Porque Deus conhece todos os nossos nomes. Porque os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Graças a Deus. A porta significa compaixão. E finalmente a porta significa proteção. Quando eu estava com meu pai nos campos, a gente estava correndo por aí, tentando levar as ovelhas para um lugar em particular. E quando finalmente fazíamos, era sempre um momento de alívio, de alegria para mim. Porque eu sabia, graças a Deus, agora a gente vai fazer uma coisinha aqui, eu posso voltar para casa para fazer alguma coisa que eu gostava, né? E também porque eles estavam num lugar seguro, as ovelhas. Elas estavam protegidas naquele lugar. E nos dias de Jesus, a vida de um pastor era difícil, era árdua. Era tão fácil para os ovinhos se perderem, tão fácil para as predadores atacá-las. O trabalho de um pastor era proteger as suas ovelhas no meio de todos os animais, ladrões, assaltantes. Não é diferente de uma igreja local. Nosso trabalho, eu como pastor e também o líder de uma igreja, é proteger de pessoas que podem ensinar doutrinas falsas. A Bíblia é clara sobre isso. Nós vemos isso em Atos capítulo 20. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Mas eu estou limitado na minha capacidade como pastor para nos proteger inteiro como igreja. Mas Deus, graças a Deus, Ele é ilimitado. Eu sou falível. Pode perguntar à minha esposa se você já tem uma dúvida sobre isso. Mas Deus, Ele é infalível, graças a Deus. Ele está sempre nos protegendo. Ele está sempre usando homens e mulheres como parte do seu plano. E é interessante, ao longo da história do Antigo Testamento, muitos homens de Deus eram pastores por vocação. Abraão era um pastor, Isaac, obrigado. Jacó, Moisés, Davi, todos protegiam seu povo como Jesus faz. Porque Ele é nosso bom pastor, Ele é grande pastor, Ele é nosso protetor. Qual é o salmo mais conhecido? O salmo mais conhecido, Salmo 23, né? Que diz: O Senhor é o meu pastor e
Por quê? Porque eu estou protegido, eu estou seguro, faço parte do povo de Deus. Como o Salmo 95 diz, Ele é o nosso Deus, e nós, povo, somos do seu pasto e ovelhas de sua mão. Então, o que pode nos separar de amor que nós temos em Cristo, nosso pastor? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Como a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, eu estou convencido de que nem a morte, a vida, anjos, o presente e o futuro, poderes, altura, profundidade, qualquer outra coisa criada seria capaz, ou será capaz, de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. O que isso significa para nós hoje à noite? Primeira coisa, que a sua salvação está segura em Cristo Jesus. Amém? Não precisa passar muito tempo questionando isso. Mas para aqueles de vocês, talvez hoje à noite, que não têm um relacionamento com Deus, significa que a porta está aberta para você. E talvez Deus, hoje à noite, esteja dizendo a você o seguinte: eu tenho esperado, e agora é o momento para você entregar sua vida a mim. Eu morri na cruz, seus pecados, para que tu pudesse ter uma vida eterna. Meu sangue derramou para que tu pudesse me conhecer. Então, a minha oração hoje à noite é o seguinte: que você vai reconhecer isso. E você vai entregar sua vida a Ele. Amém? A nossa ligação com Jesus é eterno. O nosso vínculo com essa porta é eterno. Ele traz a salvação, Ele traz compaixão. Ele sempre está nos protegendo. Esse é o papel da porta, esse é o papel de Jesus, de agora até a eternidade. Essa porta aceita todos a quem Jesus chamou. Pensa bem, porque você não tem que estar vestido perfeitamente para entrar nessa porta. Você não tem que ser uma pessoa perfeita. Você nem tem que ser necessariamente uma pessoa boa. Eu acho que sem Cristo eu não sou uma pessoa boa. Eu espero que com Cristo eu sou. Você apenas tem que reconhecer a sua necessidade de ser salvo. Porque, como Ele falou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você é salvo hoje à noite? Conhece Jesus Cristo como seu Salvador? É você que vai ter aqui uma resposta de Deus com respeito disso. Pense bem, reflita, deixe Deus falar seu coração. Amém.